Meus irmãos, é com muita relutância que eu faço esse vídeo. Aliás, tem um bom tempo que eu estou aqui no YouTube. Todavia, um comentário fez com que eu estivesse aqui para refutar esse comentário. E, em primeiro lugar, com todo respeito e carinho e irmandade, pois não estou atrás de polêmica, apenas de esclarecer os fatos como são, pois o Senhor Jesus nos chama para sermos pacificadores. Todavia, é bom explicar as coisas como elas são. Eu fiz um vídeo falando sobre o texto de Hebreus e o texto de Mateus 7. Um fala sobre apostasia e o outro fala sobre falsos profetas que operaram sinais, milagres e maravilhas e no último dia serão condenados. Bem, em primeiro lugar, o comentário cita alguns textos e diz assim, que os verdadeiros profetas profetizam e fazem milagres. De fato, eu concordo com isso. Isso está em João 14, 12. Aqui no comentário diz: de fato, Jesus disse: aquele que crê em mim, obras maiores fará. Isso é um fato, é verdade. E eu creio piamente nisso. Segundo lugar, também cita o texto de Marcos 16, 16, que a gente vai, na autoridade do nome de Jesus, curar, expulsar demônios e coisas dessa natureza. Também creio nisso, já vi isso e experimentei isso, pela graça e para a glória de Deus. Nisso, concordamos plenamente. Agora, o texto de Marcos, capítulo 13, versículo 12, fala de falsos profetas. E, na verdade, o texto de Mateus, capítulo 7, a partir do 21, diz que essas pessoas, elas nunca tiveram um contato íntimo com Jesus. Nunca creram, nunca se arrependeram e viveram uma prática de vida de iniquidade. Por isso Jesus disse: eu nunca vos conheci. Nunca tive relacionamento amoroso com você. Isto significa que esses eram falsos profetas, falsos cristãos. O texto aqui também está correto. Todavia, o texto citado de 1 Coríntios 11, 14, nada tem que ver nem com o texto de Hebreus, muito menos com o texto de Mateus. Não tem nada a ver. Paulo está dizendo à igreja, aos coríntios, dos falsos apóstolos, e que Satanás pode se transfigurar até em anjo de luz. Nada tem que ver com o que eu falei. Segundo lugar, o texto de Hebreus. Veja, o comentário diz assim, Romanos capítulo 1, verso 18. Mais uma vez, Romanos 1, 18 não tem nada a ver com falsos profetas, falsos cristãos, muito menos com apostasia. O texto de Romanos 1, 18 apenas mostra que Paulo diz que a criação revela a glória de Deus e os homens, vendo tudo isso, não deram glória a Deus. Pelo contrário, eles ali abafaram, não aceitaram. E por essa razão, Deus entregou essas pessoas às próprias paixões. Veja, esse texto não está falando de quem apostatou. Esse texto não está falando de falsos profetas. Esse texto não está falando de nada a respeito disso. É tanto que o texto não fala de conversão, de salvação, de pessoas pregando, nada disso. E, por fim, Hebreus capítulo 6, 2 e 3. Mais uma vez, não tem nada a ver com o vídeo que eu fiz e com os comentários que decidem o vídeo. Pois esse texto de Hebreus deve ser lido à luz do contexto. O que estava acontecendo? Em primeiro lugar, a Epístola aos Hebreus foi escrita porque os judeus convertidos a Cristo estavam sofrendo perseguições por dois lados. Um pelos judaizantes e outro pelo império. Então, é por isso que, em primeiro lugar, eles estavam ali, quando a epístola foi escrita, mostrando que Cristo é superior aos anjos, a Moisés, é o sumo sacerdote, é superior a tudo. Isso para fundamentar
a base de que aqueles que creram em Cristo se segurassem, perseverassem, pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Por outro lado, o Império Romano estava perseguindo os cristãos. Isso está em Hebreus 12, do verso 1 ao 4. Vocês não resistiram até o sangue. Então, diante disso, diante dessas duas perseguições, é que o autor aos Hebreus fala que se eles apostatassem, era impossível alcançarem o arrependimento. Era impossível. E nada a ver o texto tem com blasfêmia com o Espírito Santo. Blasfêmia com o Espírito Santo aparece em Mateus capítulo 12 e é atribuir uma obra de Deus, por meio de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para Satanás. Isso é blasfêmia com o Espírito Santo. Diante disso, o que eu disse nada tem a ver com essas coisas. Com todo amor e com todo carinho, nós devemos ler o texto e o contexto. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.